Peguem a palavra de Deus e abram no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha o versículo 25. E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Só Deus tem o poder de transformar o amargo em doce. Ai, pastor, a minha vida está amarga. Deus vai transformar em doce. Você crê nisto? Olha só, versículo 25, eu vou reler mais uma vez. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Agora nós vamos repetir bem alto, bem forte, se a tua vida está doce. Quem está amargo não, mas se a vida está doce, você vai repetir bem alto mais uma vez. Vamos lá? E clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Quantos creem que isso aconteceu? Você crê que isso aconteceu? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para o céu e começa agora a glorificar aquele que muda o amargo para o doce, aquele que tem o poder de transformar a sua tristeza em alegria, a sua dor em saúde. Diga isso para ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que glorifica o teu nome, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo. E vem agora com o Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga: eu creio na transformação da minha vida. Então pode se assentar, você que quer. Olha que interessante, né? O povo de Deus, após passar o Mar Vermelho, Moisés fez um cântico maravilhoso, que o Senhor é varão de guerra. E aí Miriam, sua irmã, pegou o tamborim, o pandeiro, e começou a batucar, né? A bater, e também foi no embalo, né? Olha, o povo estava feliz.
Mas quem não ficaria feliz de ter o mar aberto em sua frente, né? De ver aquele milagre extraordinário, onde muitos não acreditam que isso aconteceu, mas nós temos evidências. A arqueologia bíblica já encontrou carros de faraós debaixo do fundo do Mar Vermelho, que tem aproximadamente 3.040 metros de profundidade. É um mar muito fundo. E não só carruagem, ou carros ou carruagem de faraó, mas também encontrou rodas, encontrou um egípcio debaixo do fundo do mar. Segundo alguns arqueólogos, alguns teólogos, né, mostraram isso, identificaram que de fato aconteceu a abertura do Mar Vermelho por um vento muito forte, mais de 100 km por hora, e que soprou a noite toda, soprou mais de 12 horas. E o povo, quando passa esse mar, fica feliz, porque os seus inimigos morreram, todos foram embora nas águas do Mar Vermelho. Aí Moisés, todo feliz, eufórico, alegre, emocionalmente dizendo, pega e começa a cantar, começa a compor. Miriam vai no embalo, começa a tocar o pandeiro, que é o tambori, e o povo todo se alegra, inclusive as mulheres vão no embalo com Miriam. Só que, ao passar do tempo, o povo começa a caminhar no deserto de Sur, e esse Sur é chamado muro, limite, fronteiras. O nome hebraico quer dizer muro, um limite, esse deserto de Sur. E aqui é a sexta parada que o povo faz no deserto. Só que eles andam por volta de 3 dias sem beber água. E é muito difícil uma pessoa ficar 3 dias sem beber água. Você sabe que os médicos recomendam 2,5 litros todos os dias. E quando está calor, mais ainda. Então a água, ela tem que ser ingerida, tem que ser bebida. Você não pode ficar sem água. E o nosso corpo, segundo a ciência, 70% é composto de água. Nosso corpo é movido a água. A água é vida. E o povo está morrendo de sede. E não encontra onde há águas. E por ter procurado 3 dias no deserto de Sur, eles se aproximam de um local chamado Mara, que no hebraico é Marar, e esse nome quer dizer amargo ou amargura, e não coloque o nome da sua filha de Mara. Procure a origem, essa menina vai ser muito amarga. Tudo tem uma origem. Ai, minha filha chama Mara. Eu acredito que não seria legal, viável, porque tem uma origem, né? Coloca o nome com origem bom, coisas boas, procure o nome, procure a origem do nome, para você ver qual é o futuro que essa criança vai trilhar. É assim que se coloca o nome. É igual uma empresa, né? A pessoa, quando vai abrir uma empresa, ou ela vai publicar alguma coisa, ela tenta procurar o melhor nome, o melhor logotipo que chama a atenção. É assim? E tem muitas marcas que hoje cresceram. Então, essas pessoas, elas querem algo que fiquem. Assim também com seus filhos, tem que colocar o nome que permaneça, que seja nomes que tenham origem. Nunca coloca um nome qualquer na vida do seu filho, da sua filha, por acaso, porque achou bonito. Procure a origem. E o povo para de frente com essa fonte de água chamada Mara, que é amargura. E Deus o leva até ali, porque Deus quer mostrar algo diferente para o povo. Deus quer operar mais um milagre. E o milagre que Deus quer operar agora é o milagre da transformação. Imagine você morrendo de sede e você encontra uma fonte de água, você fica todo feliz, porque em pleno deserto, onde não tem água, não tem comida, você encontra uma fonte de águas e quando você vai beber, a água amarga. Ninguém consegue tomar algo amargo. Ah, pastor, eu tomo. Como Mara, não. A água amarga é muito difícil você tomar. Remédio amargo já dá um nó na garganta, imagine água. Remédio você toma uma gotinha, outra gotinha, algum ml. A água não, você bebe 2,5 litros.
Então vai exigir mais, a água tem que estar limpa. E o povo murmura contra Moisés, como de fato sempre fizeram. Murmuram dizendo: Moisés, encontramos a fonte, mas esta água, ela não dá para beber. Por que Deus leva o povo justamente nessa fonte? Porque depois desse local, o povo vai encontrar um lugar chamado Elim, e nesse local chamado Elim, vai ter lá 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Por que o povo não levou direto para Elim? Por que levou o povo justamente na fonte de águas amargas? Sabendo Deus que próximo já tinha 12 fontes. Você está vendo? Parece que Deus faz coisas para nos provar. E era exatamente isso que Deus estava fazendo. Levando o povo a um local só para ver se o povo havia mudado. Se o povo tornou-se grato, ao invés de ser murmurador. Mas não era isso não, viu? Depois de tantas e tantas maravilhas que Deus havia feito, o povo ainda continua murmuradores. Parece que não mudaram. Não mudaram. Claro que tudo tem um propósito. Deus queria operar mais um milagre. Isto mostra que para Deus nada é perdido, pois para Deus Ele tem toda uma solução. Pois para Ele tudo tem uma solução, como diz o Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Então quando Deus leva o povo a uma fonte de águas amargas, e Deus sabia que aquelas águas era insaciável, não conseguiam beber, levou ali para provar que tudo para Ele é possível. O próprio Jeremias escreveu no livro dele, capítulo 32, versículo 27, eu quero ler em duas traduções, a RC e a NVI. Olha o que diz a palavra do Senhor: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? O povo, Deus está dizendo: haveria alguma coisa tão maravilhosa para mim que eu não possa fazer? Ou alguma coisa difícil? Olha lá na NVI: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E aí, há alguma coisa difícil? Diga: há alguma coisa difícil para Deus? Diga: tudo é possível. É isso que Deus estava mostrando, levando o povo para o lugar chamado de águas amargas, para mostrar para eles que Deus tinha uma solução, e que também nem tudo na vida tem sabor de mel. Como é cantado o louvor, né? Sabor de mel. Nem tudo na vida é sabor de mel. Viu? Há momentos na sua vida que vai ter sabor de fel. Sabe o que é sabor de fel? Amargo, azedo. Há momentos na sua vida que você vai encontrar dificuldades, vai encontrar coisas amargas, azedas, difícil de engolir, difícil de beber. Então na vida do cristão nem tudo tem sabor de mel. Sabor de mel, não, há sabor de fel. Há sabor de amargo na vida, viu? Assim Deus estava provando o povo, por isso que diz: e ali os provou. O texto deixa bem claro: e ali os provou. Ali onde? Na fonte de Mara. Deus estava provando o povo, e Deus sempre provou o seu povo. A palavra de Deus deixa bem claro que foi o próprio Deus que levou o povo no deserto para provar o seu coração. E Deus nos prova, viu? Às vezes deixa a nossa vida amarga só para ver se vamos murmurar, ou se vamos agradecer. Muitas vezes a sua vida está azeda, dificuldades, e Deus quer saber o que vai sair do seu coração, o que vai sair da sua boca. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. Ao invés de sair gratidão, saiu murmuração.
Deus tanto fez pelo povo, e o povo continuava ingrato, não tinha feito nada para Deus. E o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 3, vai dizer que foi Deus que levou o povo ao deserto. Foi Deus. Então, muitas vezes você está no deserto e não sabe o porquê. E coloca até a culpa em Satanás, né? Tem muita gente colocando a culpa em Satanás, sendo que é o próprio Deus que te levou num lugar sem saída, em Pirrairote, um beco sem saída, só para ver o que se passa no seu coração, para ver se você vai agradecer ou vai murmurar. Olha o que diz o livro de Deuteronômio: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Agora veja o que Deus fez: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para o quê? Para te humilhar. É Deus que está humilhando. Para te humilhar. Para te tentar. Tentar é provar. Para saber o que estava. Aponta aqui, para saber o que estava nesse coraçãozinho aí. Nessa caixa de emoções. Nessa caixa de sentimentos. É aqui, para saber o que vai sair daqui. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que sai da boca de uma pessoa é o que já está lá no coração. E é isso que ele estava provando. Deus estava provando isto, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Está vendo? Verso seguinte: e te humilhou, e te deixou ter fome. A gente nunca ia pensar que foi Deus que deixou passar por isso, né? Hein? Fala sério. Você imaginaria que foi Deus que deixou você passar por isso? Imagina você passando fome, sendo humilhado, sendo humilhada por alguém, não tendo água. Você imaginaria que seria Deus fazendo isso? Aonde que nós íamos colocar a culpa? No diabo. Não é mais fácil colocar a culpa no diabo? Olha, certa vez, o pastor Jorribe contou uma história de que ele pregou na Paz e Vida da sede nacional, e ele ia pregar 2 horários. Pregou de manhã, pregar à tarde também. Só que, ao acabar a reunião da manhã, ele foi até um restaurante almoçar, porque ia ficar na igreja para o culto da tarde. E ele disse que saiu, e ele viu de frente da igreja, embaixo daquele viaduto do metrô, linha azul, ele viu o diabo coçando a cabeça, meio triste, meio irado. Aí o pastor foi até lá, né? Ô capeta, por que você está coçando a cabeça? Está preocupado? Né? Está triste, de cabeça baixa, indignado? Por que você está assim? Aí o diabo disse: esse povo aí da Paz e Vida. Ué, esse povo da Paz e Vida? O que tem esse povo da Paz e Vida? Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Aconteceu isso, é o diabo. Aconteceu aquilo, é o diabo. A pessoa vai ligar o som, eita, o som não está funcionando. Até ontem estava funcionando, agora a mesa hoje não está funcionando. Vamos orar porque é o diabo que não quer deixar a gente ligar o som. Aí uma pessoa diz: pastor, obreiro, está desligada a tomada. Foi o diabo que desligou então. Tudo é o diabo. Já prestou atenção nisso? É tão fácil colocar a culpa no diabo. Se você estivesse numa situação dessa, você ia imaginar que era Deus? Que era Deus que está te provando no deserto, que era Deus que está te provando, humilhando você, deixando você ter fome? Você imaginaria que seria Deus? Porque qual é a concepção que nós temos de Deus? Que nós nunca seremos provados, que Deus nunca vai deixar ter fome,
que Deus nunca vai nos humilhar. Não é assim a concepção que temos? Essa é a certeza que nós temos. De um Deus amoroso, de um Deus bom, de um Deus socorre, que um Deus que só faz por nós. Esse é o entendimento que nós temos de Deus. E nós não queríamos imaginar isto. E mesmo Deus provando o povo no deserto, realmente, Ele sustentou o povo lá, com o maná. Maná é um pão que veio do céu, que alguns dizem que era como se fosse um pão de mel, né? Uma semente de coentro, mais ou menos isto, e que nunca acharam essa semente. Em terra alguma você vai encontrar semente de maná, porque é algo do céu. A semente só está lá em cima. Um dia você vai subir lá e você vai encontrar a semente de maná. O maná foi tão algo sobrenatural de Deus, que Moisés pegou o maná e colocou dentro da onde? Da Arca da Aliança. Sabia disso? E a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Colocou dentro de um vaso de ouro, para mostrar que aquele maná não era qualquer pão. Era algo sobrenatural. Tão raro que nunca sequer encontraram uma semente ou um pedacinho de maná. Mas Deus mesmo assim sustentou o povo, que tu não conheceste. Realmente eu não conheci nenhum povo naquela época, alguns também não conheceram. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. De tudo que sai da boca do Senhor. Vem cá, e o que sai da boca do Senhor? Diga, é a sua palavra. É da sua palavra que eu vou viver. Você vai viver pela palavra de Deus. Você vai andar pela palavra de Deus. Este é o pão. Este é o pão que traz vida, e não vida física, mas traz vida espiritual, vida eterna. Jesus falou: as minhas palavras têm vida eterna. Esta é a palavra. Quando Jesus pregou um sermão duro, que começou muitos discípulos que aparentemente pareciam serem discípulos de Jesus, mas era só oba-oba. Jesus começou a pregar duro, alguns se levantaram e foram embora. E os 12, que eram os 12 da elite, né, o grupo de Jesus que tem nomes, os 12, os demais não tinham. Os 12 ficaram vendo aquilo, e um levantando embora, o outro levantando embora, outro levantando embora. E um chega para Jesus e diz: Jesus, o povo está indo embora. Melhor o senhor maneirar aí no sermão, porque o pessoal não está gostando. O que Jesus disse para Pedro? Queres também acompanhá-los? Segue-os, vai com eles. E o que Pedro disse? Eu? Não, para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? As palavras de Jesus é vida. É este maná que você tem que comer todos os dias. É este maná que você tem que viver dele todos os dias. É da palavra de Deus. Mas o povo comeu o maná que pereceu. Mas quem come desse maná, permanece para sempre. Quem gosta desse maná aqui, levante a mão. Quem gosta de comer desse maná aqui? Esse maná você come, e não é igual o povo do deserto: enjoei, eu não quero mais pão, eu quero agora
carne. Esse aqui você come de dia, come de tarde, come de noite, come de madrugada, come todos os dias, come todas as semanas, come todos os meses, come todos os anos, e você nunca irá enjoar desse maná. Nunca. Esse é o maná que você tem que comer. Esse maná eu comi ontem o dia inteiro para fazer essa mensagem hoje. E olha que eu cheguei da sede tarde. Fiquei o dia inteiro na sede ontem. E eu estou aqui hoje, manhãzinha, para comer desse maná e também alimentar você desse maná. Porque eu amo este maná. Então quem prova, diga Deus. Quem prova, olha o que diz em Provérbios capítulo 17, versículo 3. É Deus quem prova. E ele diz assim: o crisol é para a prata. O que é crisol, pastor? Um recipiente que purifica a prata. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor, diga, prova os corações. Onde ele prova? É aqui que ele quer saber o que tem aqui dentro. Eu digo uma coisa, que o coração é tão difícil de ver. E quando você vai ao médico para fazer uma rádio, como é que fala? Um metro, ecocardiograma, e tem um outro nome, o elétrico. Quando você vai lá num médico, o médico vai colocar aquele sistema no seu peito, e você vai correr na esteira, não vai? Quem já fez esse exame? E aí o médico vai ver como é que está o seu coração. Ele consegue identificar pelo aquele código que tem lá, aquelas curvinhas que sobe, desce, né? Parece uma montanha, desce, sobe, desce, vai indo. E ele sabe aquilo, e eles muitos dizem, não pode estar muito para baixo, nem pode estar muito para cima. Então tem que estar no nível, e o batimento cardíaco também. Tem que ter o seu tempo de batimento, não pode estar nem muito, nem pode estar muito menos, né? Nem pode estar pouco, nem muito, nem menos. Ele conhece, mas o médico só vai até ali. Ele não consegue entrar lá no coração para saber o que esse coração pensa, o que esse coração vem maquinando, né? E o próprio Salomão disse que do coração saem as saídas da vida. Tudo sai do coração. E o próprio Jeremias disse que mais enganoso é o coração do homem, e o perverso, e quem o conhecerá? Não há nada mais perverso que um coração, não há nada mais enganoso que um coração. Muitas vezes você olha a aparência da pessoa, e você acha que é, e o coração diz, não sou. Você olha a cara, mas você não vê o coração. E já diz um ditado popular, quem vê cara, não vê o coração. Agora Deus vê cara e vê o coração. Porque foi Ele mesmo quem o criou. E o próprio Jeremias disse, mais enganoso que qualquer coisa e perverso é o coração. E quem o conhecerás? E aí Deus responde, eu os conheço, eu esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Então era exatamente isso que Deus estava fazendo, provando o coração daquele povo que estava em frente à fonte de água amarga. E muitas vezes a nossa vida se encontra assim. Às vezes a pessoa está amarga no casamento, o casamento já não tem mais sabor, já não tem mais doce, é só amargura da parte do cônjuge, da mulher, é amargura da parte do homem, e não tem mais aquele relacionamento, sabe? Olha, quando eu te conheci, você brilhava mais do que o sol. Era tantas poesias, não é? Tantas poesias que a menina, o menino ficaram admirados. É uma poeta, é uma poetisa, é um poeta, né? Era tanto amor, era tanto elogios, não é verdade? Hoje não tem mais esses elogios. Hoje a vida do relacionamento ou a vida do cônjuge está amargo.
Está amargo, está na mara. É um relacionamento amargo, tóxico. A pessoa não consegue ver saída. Não tem saída no relacionamento. Aí a pessoa vai pensar o quê? A minha saída é o divórcio. É por isso que acontece divórcio. O homem pede o divórcio, a mulher pede o divórcio, porque o relacionamento está amargo, está na mara. Não tem saída, então vamos pedir o divórcio, porque assim eu vou encontrar alguém lá na frente, que eu vou ver que está doce. Mas na verdade é ela que tem que estar doce, é ele que tem que estar doce. Não é o próximo que vai encontrar lá na frente. Tem muita gente que pensa assim, largando aqui vou encontrar alguém melhor lá na frente. Pode ser que você encontre pior do que Mara. Então, precisa de um sabor nesse relacionamento, nesse casamento. Foi assim que aconteceu com o povo. Às vezes também é nas finanças. As suas finanças estão amargas. Ou seja, deve mais do que ganha. Ganha X e deve 2, 3X. E não consegue pagar. As suas finanças também estão amargas. Não é verdade? Às vezes é na saúde, enfermidade, uma atrás da outra. Você não vê saída. A enfermidade também te deixa amargo. É na família, são filhos que estão nas drogas, é o desemprego dentro da casa, e aí você também está amargo, amarga, a sua vida na família, familiar está amargo, não é verdade? Nos seus negócios também estão amargos, e até mesmo na sua vida espiritual, você está enfrentando momentos amargos da sua vida, você está no momento de Mara, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim como Deus transformou a água amarga em doce, assim como Deus transformou a água em um melhor vinho que já existiu, assim também Deus tem uma saída para você. O seu amargo se tornará em doces. Recebam esta palavra. Deus tem uma saída para esse amargo. O povo achou que Deus não tinha uma saída, mas Deus tinha uma saída. E qual foi a solução daquele amargo? Qual foi a solução de Deus para aquele povo? Para que a água pudesse tornar-se em doce. Qual foi a solução? Você quer saber qual foi a solução? Diga, a solução foi o lenho. Foi o lenho. Foi o pedaço de madeira. Como é que pode? Um pedaço de madeira lançado no poço das águas amargas de Mara, tornar-se em doce. Que coisa misteriosa. Será que esse pedaço de madeira, porque lenha é um pedaço de madeira, será que esse pedaço de madeira tinha uma mágica? Tim, tocou ali, transformou em água doces? Que mistério é esse? Quem quer saber desse mistério? É um mistério, hein? Vou te revelar esse mistério. Moisés disse: Senhor, as águas de Mara estão amargas. Moisés clamou ao Senhor. Para tudo tem uma resposta. Você quer resposta? Tem que clamar ao Senhor. Moisés sempre clamava a Deus quando encontrava uma dificuldade. Diante do mar vermelho, Senhor, e agora? E Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. E o povo estenda as mãos sobre o mar. E o mar vai se abrir. Então o segredo para ter uma saída é o clamor. Se você quer saída, você tem que clamar. Aí Moisés, diante do poço de águas de Mara, ele vai clamar ao Senhor. E o Senhor fala para Moisés, e olha o que Deus vai dizer para Moisés. Êxodo capítulo 15, versículo 25. Abram aí para você ver. Qual é a saída que Deus mostra para Moisés? E ele clamou ao Senhor. Ele, Moisés. E o Senhor mostrou um lenho. Na tradução NTLH diz pedaço de madeira. Coloca aí. Olha lá.
Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, porque clamar é socorro, pedir socorro. O Senhor lhe mostrou um pedaço, diga um pedaço de madeira. E Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa para beber. Como é que pode um pedaço de madeira mudar aquela história? Como é que pode isso, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa, e as águas ficaram boas para consumo. A água era tão boa que era doce. Mas que água é essa doce? Olha, essa água é especial, porque a água em si, ela é incolor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. Que água é essa que tem doce? É ou não é? Não era um suco de tangerina, não era um suco de goiaba, não. Como é que a água agora vem com gosto? Se tinha cor ou não, a palavra de Deus nos diz, não diz, mas que tinha sabor, tinha. Tinha ou não tinha? Deus vai dar sabor no seu amargo. Ó, o seu amargo vai virar doce. E sabe por quê? Por causa do pedaço de madeira. O lenho, ó, o lenho verde mudou a história daquele povo. E sabe o que significa esse lenho verde? Numa tipologia bíblica, sabe qual é o poder do lenho a ponto de mudar o rumo das águas de Mara? Esse lenho simboliza a cruz de Cristo. Esse lenho é a cruz de Cristo, é o pedaço de madeira que ele foi crucificado, pendurado em cima do monte Gólgota. Cristo foi crucificado no madeiro, no lenho verde. Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala exatamente sobre isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, do amargo do pecado, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para Cristo carregar a cruz sobre os seus ombros foi doloroso, foi amargo, foi doído, foi amargo para Jesus aquele lenho. Foi amargo para Jesus aquele madeiro. Jesus carregou a cruz da fortaleza de Antônia, que era o palácio de Pilatos, que era o 5º governador da Judéia. Jesus saiu de lá condenado à morte, e colocaram sobre ele um pedaço de madeira, colocaram sobre Jesus um lenho verde, e um lenho que era maior do que ele, porque aquela cruz que Jesus carregou não era dele, aquela cruz era de Barrabás, e Barrabás era bem maior do que Jesus, e mais forte do que Jesus. Segundo historiadores, aquele pedaço de madeira pesava 136 quilos, e onde que colocaram aquele pedaço de madeira? Nos ombros de Jesus. Aquilo foi doloroso para Jesus, aquilo foi humilhante para Jesus, e Jesus teve que carregar aquele pedaço de madeira da fortaleza de Antônia, do palácio de Pilatos, até o monte Gólgota, que daí cerca de 600 metros de distância, e Jesus foi subindo, foi andando pela velha Jerusalém, a vila dolorosa, e foi subindo com aquele pedaço de madeira, a ponto de não conseguir levar, de tão pesado que era. Encontrou-se um Simão de Cirineu, que vinha lá da África, que era descendente da África, que era da região, e muito provável que era um homem forte, e os romanos disseram: carregue a cruz para ele, você é mais forte do que ele, porque ele já está castigado, ele já está açoitado, ele já está humilhado. A vida de Jesus ali parecia ter sido amarga para fazer da sua vida doce, para fazer da minha vida doce.
E hoje a sua vida está doce como mel, porque hoje você está livre do pecado, hoje você está livre da doença, hoje você está livre da condenação eterna, hoje a sua vida é doce. O amargo tornou-se doce. Aquele amargo pesado. Olha o que diz em Marcos capítulo 15, versículo 6 ao 15 também. O Barrabás, sabe o que é Barrabás? Filho do mestre, ou filho de um pai. Mais ou menos esse nome aramaico significa Barrabás. Esse homem foi preso porque ele montou uma rebelião em Roma. Ele matou uma pessoa. E não só isso, ele era um criminoso, ele era um bandido, um salteador. E pegaram esse homem, prenderam ele, e ele ia ser crucificado. Esse homem chamado Barrabás. Só que a vida dele tornou-se doce por causa de Cristo. Olha lá. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, e qualquer que eles pedissem. Está aqui Jesus no meio. E havia um homem chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. Esse homem matou, criminoso, assassino. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E o que fizeram? Versículo 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Quem é o rei dos judeus? Solte ele ou solte Barrabás? Solte o inocente ou solte o criminoso? E hoje é diferente no Brasil, né? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes os tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. A cruz era dele, não era de Jesus. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? O que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? O que vocês querem que eu faça? Coloca um lenho nas costas dele, coloca uma madeira nas costas dele, porque agora ele vai amargar a sua vida. Olha lá. E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E a cruz de Barrabás foi para quem? Diga: para Jesus. Aquele lenho verde foi para quem? Para Jesus. E soltaram Barrabás. E açoitado Jesus, castigaram Jesus, humilharam Jesus, e entregou para que fosse crucificado. Verso 16. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E dali Jesus sai condenado e levado colocado uma cruz sobre as suas costas até o monte Gólgota. Esse era o lenho que colocou nas águas de Mara. Era o lenho que estaria sobre a cruz de Jesus. A Mara, o amargo da cruz de Cristo tornou doce sabor para nós. Olha, Jesus teve que sofrer o amargo para que nós vivêssemos o doce do perdão dos nossos pecados. Hoje nós somos perdoados por causa daquele lenho nas costas de Jesus, por causa daquele madeiro nas costas de Jesus, pois foi através da cruz que fomos perdoados dos nossos pecados, salvos pela sua morte e reconciliados com o Pai pela cruz, o lenho, o pedaço de madeira. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7, na tradução NTLH. Então o lenho é a cruz de Cristo. O lenho é a cruz de Cristo.
E através da cruz de Cristo, nos tornou a nossa vida doce. A nossa vida é doce pela cruz de Cristo. Pois pela morte de Cristo, olha lá, na cruz, no lenho, no madeiro, nós somos libertados. E isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus. Através daquele amargo que estava nas costas de Jesus, tornou-se doce. Nós fomos perdoados. Olha o que diz também em Coríntios capítulo 1, versículo 18. NTLH, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Pela cruz somos salvos. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz, no lenho, no madeiro, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aquele madeiro nos trouxe salvação e perdão dos nossos pecados. A cruz para Cristo, aparentemente, pode ter sido o seu fim. Aparentemente pode ter sido o seu fim, já para nós é o começo de uma nova vida com Deus. Oh glória, a cruz para Jesus pode ter sido o seu fim, aparentemente dizendo, mas para nós é o começo de uma nova vida. Jesus vai fazer sua vida doce. E para nós encerrarmos, Efésios capítulo 2, versículo 16. Olha qual é o lenho. Diga, o lenho é a cruz de Cristo. Doce sabor da cruz de Cristo. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Em um corpo. Matando com ela o quê? As inimizades. Agora veja na tradução NTLH esse mesmo texto, versículo. Pela sua morte na cruz. Vem cá, a morte é amarga ou doce? Amargo. Ninguém quer passar pela morte. Inclusive Jesus, quando foi passar pela morte, o que ele fez? Suou gotas de sangue. A morte é amarga. A morte é amargo para qualquer um. É ou não é? Ninguém quer passar pela morte. E ninguém quer perder ninguém da sua família. Ninguém. Inclusive, muitos tinham medo. Todos tinham medo da morte. Todos tinham medo da morte. Tinham medo da morte. E Jesus, quando ele vai passar pela morte, ele está tão desesperado, que ele vai orar 3 vezes a mesma oração. Vai fazer as 3 orações. Ele vai no monte, desce, vai no monte, desce, vai no monte, desce. Porque ele sabe que é chegada a sua hora. E ele mesmo diz, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, o amargo, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. E Jesus passou pela morte. Pela sua morte na cruz, no lenho, no madeiro, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os 2 povos. Que povos? Gentil e judeus. Por meio da cruz, meio do lenho, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. A morte de Cristo nos uniu com Deus novamente. Por isso que Paulo escreve Romanos 5, versículo 10, eu vou ler na tradução RC, que através dessa morte de Cristo na cruz, nós temos agora a vida eterna. Nós fomos reconciliados com Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte. Morte aonde? Na cruz de seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Quem quer este lenho nas suas águas amargas? Quem quer este lenho dentro da sua vida para tornar doce a sua vida, tornar doce a sua família, tornar doce os seus negócios, tornar doce a sua casa, tornar doce a sua vida espiritual, tornar doce as suas finanças? Este lenho é a cruz de Cristo. Se coloque de pé. Podem aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte.